Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que nós estamos mais uma vez, para trazer uma palavra da parte do Senhor, e nós queremos nesse momento agradecer a Deus por essa oportunidade tão amada, Essa noite, irmãos, eu queria trazer uma palavra voltada para a igreja do Senhor Jesus Cristo, levando em consideração o momento que nós vivemos, Momento, irmãos, onde a hipocrisia e tantas coisas têm feito parte da vida da igreja. E eu estava aqui olhando aqui um texto de Mateus capítulo 23, que fala justamente sobre os pecados dos fariseus. Os pecados dos fariseus. Eu queria ler apenas um versículo, que está em Mateus 23, verso 13, onde Jesus destaca o seguinte: Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino dos céus para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, pois vocês exploram as viúvas e roubam seus bens, e para disfarçarem fazem longas orações. Por isso o castigo de vocês será pior. Meus irmãos, queria falar sobre o pecado dos fariseus, a hipocrisia. Será que isto não é muito peculiar nos dias atuais? Quanta hipocrisia, irmãos, nós vemos hoje em dia. Tantas pessoas, até no meio cristão, meio evangélico, que vivem uma vida totalmente distante do Senhor Jesus Cristo, e ainda assim gostam de olhar para a vida dos outros, fazer julgamentos e às vezes nem de perto elas conseguem viver. E aí, olhando para esse texto aqui que nós estamos em destaque, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês fecham a porta do reino dos céus para outras pessoas. Vocês mesmos não entram e nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Uma das coisas mais cruéis que de Jesus destaca aqui no ser humano é justamente a questão da hipocrisia, Porque os irmãos percebam que o hipócrita, além dele não entrar no reino dos céus, ele impede que as outras pessoas entrem, E aí Jesus bateu de frente com esses escribas e fariseus, e as palavras de Jesus foram fortes, Jesus ecoa através de vários textos aqui no Novo Testamento sobre essa questão. Então, os evangelhos estão cheios de momentos ríspidos, entre Jesus Cristo e os fariseus, onde Jesus condena toda e qualquer atitude hipócrita que venham da parte dos escribas e fariseus. E quantos escribas e fariseus não existem hoje? Então, quem eram estes homens? A princípio, é bom que a gente entenda quem eram esses homens, irmãos. Quem eram os escribas e fariseus? Esse grupo dos escribas e fariseus era um movimento que foi criado 2 séculos antes de Cristo e tinha como objetivo trazer o povo de Israel de volta para a adoração restrita a Deus. Havia passado-se um período muito longo, onde os israelitas, o povo de Deus, tinha se afastado da palavra do Senhor. Então se esses líderes religiosos, os fariseus, como um grupo que tinha como intenção a submissão restrita da palavra de Deus. Então eles eram considerados geralmente como os servos mais espirituais e mais fiéis a Deus, e mais devotos. Por isso é que Jesus muitas vezes os repreende rispidamente, porque esses homens, eles tinham conhecimento da palavra, eles conheciam o evangelho, mas eram homens e mestres da lei que não viviam o que ensinavam, o que pregavam, e estavam ali por diversas razões, menos para adorar a Deus. Então a maioria das pessoas daquele tempo, eles pensavam que alguém fosse fiel a Deus, mas não tão quanto um fariseu, irmãos. Vocês percebam tal qual era a forma que eles viviam, as vestes que eles usavam,
Então o Senhor decididamente, Jesus Cristo decididamente, ele inverteu os valores daqueles tempos, né? E os homens respeitavam muito eles, respeitavam bastante os fariseus pela sua maneira de vestir, pela impressão que eles passavam, pelas palavras pronunciadas. Eram homens muito eloquentes, conhecedores da Torá, da lei. Então Jesus começou a bater de frente com eles. E aí Jesus ataca e critica os fariseus justamente, né, porque eles não viviam o que pregavam. E aí, por diversas razões, Jesus Cristo o repreendeu durante todo o seu ministério. Então nós vamos olhar hoje, rapidamente, algumas coisas que Jesus repreendeu na vida dos escribas e dos fariseus. A primeira coisa, irmãos, e que eu queria destacar era o seguinte: esses homens, eles estavam voltados para a tradição. Preste atenção. Aquela velha história de ter uma igreja, de ter uma religião, mais ou menos por aí. Então os fariseus, eles seguiam não somente a lei escrita de Deus, mas também as tradições orais, que eles já haviam retirado, né, dos 10 mandamentos. Há quem diga que haviam 613 tipo dogmas que eles conseguiram extrair desses 10 mandamentos. E aí, irmãos, eles faziam isso e acreditavam que tudo isso era da vontade de Deus. Então Jesus veio e quebrou o paradigma, né? Porque Jesus não obedeceu às tradições dele. Daí o motivo pelo qual eles o atacavam bastante, né? Justamente porque Jesus não seguiu as tradições que eles ensinavam. E ainda mais, Jesus respondeu-as com críticas severas, né? Jesus os repreendeu com muitas críticas, distinguindo claramente qual é o objetivo de Deus para as nossas vidas. Por que nós temos que amar a Deus? Porque, irmãos, não é conhecer a palavra, não é ser mestre, não é ter um legado de mandamentos decorados, de dogmas aprendidos. Não. Jesus sempre ignorou as regras humanas. Isso é o que o homem faz para tentar agradar a Deus. Então Jesus mostrou que, guardando a tradição, os fariseus, na realidade, quebravam a vontade de Deus, quebravam a palavra de Deus. Porque em algum momento, né, lá no Velho Testamento, está dito que Deus tem prazer, não em, Deus, lá em Amós, Deus diz que não tem prazer nos sacrifícios mortos, sem vida, que eles faziam. Mas os escribas e fariseus os ensinavam a justamente fazer todo um ritual legalista da lei. E como se aquilo agradasse a Deus. Então Deus disse: eu não tenho prazer em sacrifícios mortos. Né? Por acaso o sangue de touro me agrada? O que Deus queria, na verdade, era um coração contrito, né, e fiel a Deus. Então, hoje em dia, irmãos, isso acontece? As pessoas hoje em dia seguem as tradições? Claro que sim. Muitas igrejas hoje imitam os fariseus. Muitos cristãos imitam os fariseus. E essas pessoas se agarram às suas tradições acima da palavra de Deus. Nós conhecemos aí. A igreja romana é um exemplo muito claro desse tipo de situação. Eles se agarram à tradição e são fiéis a tudo aquilo que está escrito nos dogmas. Inclusive, deixam a palavra de Deus e acreditam nos dogmas escritos pelos próprios homens nos concílios que aconteceram. Então Jesus advertiu: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em vão me adoram, obedecendo preceitos que são de homem. Então a ideia dos fariseus, irmãos, era colocar uma cerca em volta da lei de Deus. Desde que a lei de Deus proibia o trabalho no sábado, por exemplo, eles proibiam as mulheres de olharem no espelho, de se vestirem assim, de fazer alguma coisa. Então, os irmãos percebam que era mais voltado para as tradições. Assim como era proibido pela lei trabalhar no sábado, eles criavam situações em que as pessoas eram obrigadas a fazer, se quisessem se aproximar de Deus, na ideia deles.
Então eles faziam isso. E por causa disso é que Jesus, né, os criticou severamente. O raciocínio deles era isso. Se uma mulher olhasse no espelho, poderia ver um cabelo branco e tentar arrancar poderia ser um trabalho. Olha, irmãos, imagine a situação até que ponto chegaram. Então, a mulher que tivesse um cabelo branco, ela não podia arrancar, porque se ela fizesse isso, ela estava trabalhando no dia de sábado. Então, os irmãos percebam o quanto esses homens estavam agarrados às tradições da lei de Deus. Claro, irmãos, que a obediência à palavra de Deus, seus mandamentos, é um dever do crente. Mas isso, irmãos, porque hoje nós vivemos um momento em que Cristo é o nosso sacerdote, Cristo é o nosso Senhor, Salvador, Cristo cumpriu tudo isso. Então nós não somos hoje obrigados a vivermos essa tradição, né? Então eles estavam procurando justamente isso. Então o motivo deles, irmãos, podia até ser louvável. Eles queriam estar certo de que ninguém jamais quebrasse a lei de Deus, né? Eles queriam isso. Eles pensavam que não rompendo qualquer ato da lei de Moisés, eles estariam agradando a Deus, como se Deus quisesse, né, só isso. Deus está muito mais interessado em um coração contrito. Então é isso que aconteceu. Então a solução para tudo isso era bem mais simples. O que está escrito? Examine a origem do ensinamento. Se é de Deus, nós devemos seguir. Se não é de Deus, é preceito de homens. E aí nós estamos sendo hipócritas, incorrendo no mesmo pecado que esses homens eles faziam. Algumas igrejas hoje, irmãos, elas acrescentam algumas regras que vão além dos mandamentos da Bíblia, né? Os irmãos estão cansados de ver hoje pessoas que, em programas de TV, especialmente, pessoas vendendo feijão ungido, que cura a Covid-19, algo ungido que cura a Covid-19. São falsos profetas, irmãos. São hipócritas. São pessoas, são fariseus. Essas pessoas, elas estão ensinando de modo errado. O que purifica o ser humano dos seus pecados é o sangue de Cristo. E o que muito mais do que qualquer coisa aqui na terra, nós temos a certeza da vida eterna. Então no mundo passareis, Jesus disse, no mundo vocês vão enfrentar as dificuldades, vão passar por tribulações. Tenham um bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer também. Há uma promessa de Deus para a nossa vida. Isso não quer dizer que Deus não cure, não nos cure da Covid-19, de qualquer outra enfermidade. Claro que Deus pode fazer isso e faz. Ele é Senhor, Ele tem toda a autoridade. Mas esses homens estavam totalmente equivocados com relação à palavra de Deus. Então, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, ela vai ser arrancada. Será arrancada, Mateus 15, 3. Então, tudo aquilo que está sendo plantado dentro das igrejas por pastores, presbíteros, líderes, isso será arrancado, não prevalecerá. A segunda coisa, esses homens buscavam ser honrados. Jesus condenou os fariseus justamente pelos interesses que eles tinham de impressionar os outros. Buscavam ser honrados. Oh, irmãos, isso é um pecado, isso é uma tentação, né? Eles tinham aperfeiçoado diversas técnicas para chamar a atenção. As roupas que eles vestiam, por isso que usos e costumes nunca fará parte do plano espiritual. O homem pode estar bem vestido, pode estar engravatado, pode estar bem elaborado, bem pintado, perfumado, a mulher da mesma forma. Isso não é sinal de que a nossa adoração está sendo perfeita, porque os homens, os fariseus e os escribas, eles eram, irmãos, impecavelmente bem vestidos, tinham uma boa oratória, né? Os irmãos sabem daquela oração que Jesus condenou quando o escriba levantou, o fariseu levantou os olhos olhou, viu o republicano lá orando, o pecador, e ele disse: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como este homem, vi o pecador, tal. Então veja, irmãos, que tipo de adoração eles achavam. Achavam que por fazer parte da lei de Moisés, por obedecer algumas técnicas religiosas, eles estavam salvos. Ao passo que Jesus se agradou da oração daquele humilde pecador, porque ele reconheceu que não era digno de olhar nem para os céus. Imagine, né, olhar para a santidade de Deus. Então Deus quer muito mais que isso, irmãos. Então preste atenção. Havia algumas técnicas deles. Eles buscavam ser honrados. A questão do jejum, das orações,
da disputa pelas posições nos templos, nas sinagogas. Tudo isso eram títulos que esses homens buscavam, títulos especiais. E tudo isso impressionava o povo. As pessoas ficavam impressionadas, a ponto de achar que se houvesse alguém santo na terra, seriam os escribas e fariseus. Mas aí, irmãos, Satanás consegue, né, ainda hoje, colocar o orgulho humano nos corações de muitas cidades, muitos cristãos. Queria trazer agora para o nosso dia, justamente, será que hoje existem pessoas que buscam ser honrados e serem reconhecidos? Claro que sim, irmãos. Quantos líderes religiosos dos nossos dias imitam estes fariseus, né? Em quase todas as suas práticas, né, irmãos? São pessoas que estão se servindo da igreja para usufruir, para roubar, para destruir o evangelho, macular o evangelho. Essas pessoas, né, que gostam de holofote, têm sido apontados como pastor eloquente. Nós conhecemos pessoas no nosso país que eram homens eloquentes, né, teólogos que se afastaram da palavra, que pecaram contra o seguinte, porque eram cheios de si. Nós temos pessoas aí que eram cheios de si, cheios de conhecimento, que se acham o dono da verdade. Essas pessoas, irmãos, elas pecam, porque muitas delas estão buscando ser honrados aqui na terra. Isso é um pecado maligno. Outro pecado que nós podemos destacar, por isso que Jesus os repreendia. Eles amavam o dinheiro. Os fariseus, eles eram cobiçosos. Lucas 16:14, Jesus os acusou de roubalheira. Preste atenção, queridos. Eles roubavam, eles devoravam as casas das viúvas. É difícil saber exatamente como eles devoravam as casas da viúva, mas, de fato, aqui a Bíblia Sagrada fala que eles devoravam. Talvez eles perseguiam elas a fazer grandes doações, né? E é justamente isso, irmãos, que o falso profeta, o fariseu dos nossos dias faz. Eles têm uma técnica para tirar o dinheiro, para contrair os seus bens, uma lábia, irmãos, a ponto de enganar facilmente as pessoas. Então, certamente, irmão, existem pessoas de má fé no meio religioso de hoje. Essas pessoas têm explorado os pobres, os velhos, forçando-os a fazerem doações. Aqui na nossa cidade nós temos exemplo de pessoas que foram enganadas, de pessoas que foram exploradas financeiramente, porque líderes fariseus, líderes hipócritas, homens que se levantam, né, para roubar, né, para ultrajar as pessoas. Então, esses são pecados que Deus condena nos fariseus de hoje. Temos muito cuidado com isso, irmãos. Então, eles garantem as bênçãos financeiras do Senhor em troca de enorme oferta. Nós já estamos cansados de ver isso, né? Claramente, assim como nos tempos passados, os fariseus roubavam, os escribas e fariseus roubavam as viúvas, roubavam. Hoje é o que mais nós temos. São ladrões da fé alheia, homens devassos que vivem entrando nas casas e roubando as pessoas, explorando, né, a simplicidade das pessoas. Não é de admirar, irmãos, que Jesus tem advertido. E aqui está o texto em Mateus 23:15, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer prosélito, e em uma vez feito, os tornai filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Está vendo? Esses são uma situação, irmãos. E aí Jesus faz justamente uma advertência para que tenhamos cuidado. Não são as longas orações, não são as longas mensagens desse povo que tem uma lábia tremenda, não. Eles amam o dinheiro, o que eles querem na verdade é dinheiro. Outro pecado era viviam hipocritamente. E aí a gente vai terminar. Os fariseus eram falsos, pretendendo ser alguém que não eram. Tá vendo, irmãos? O que o fariseu queria ser? Um representante de Deus. Alguém que levava as pessoas a adorarem a Deus. Mas não eram. Eles limpavam minuciosamente o exterior, as partes das pessoas que podiam ver, mas negligenciavam a justiça interior, a ponto de Jesus chamá-los de sepulcro caiado.
que é aquele sepulcro que por fora é bem pintado, mas que por dentro, na verdade, ele é mal cheiroso, fedorento, né? É um sepulcro caiado. Então, amados, vocês percebam isso. Não é de admirar que Jesus nos advertiu sobre isso. Então, é justamente isso. Então, os fariseus, eles gostam disso. Eles vivem hipocritamente. Eles invertiam o que era racional. Uma vez que o pecado começa no coração, a operação de limpeza tem que começar também lá dentro do coração. Olha como é. Não é oferta, não é obediência aos mandamentos, não é isso ou aquilo. Na verdade, o que limpa o ser humano, e Jesus deixou isso bem claro, que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai, né, que sai de dentro do ser humano, do coração do homem. Então, toda limpeza, irmãos, que tiver que ser feita, nós tem que começar no nosso coração, na nossa mente. Então não adianta viver hipocritamente, como eles viviam, né? Os fariseus, eles demonstravam uma hipocrisia grande demais. Eles desequilibravam-se todos, irmãos, na busca de adorar a Deus. Eles levavam as pessoas a serem dizimistas, exploravam e levavam as pessoas ao extremo em obediência aos 10 mandamentos, mas esqueciam-se da verdadeira adoração. Então esse povo era realmente um povo hipócrita e viviam hipocritamente. Jesus comparou-os com alguém que se certificasse de ter coado um mosquito, né, em sua bebida, mas porém engolisse um camelo inteiro. É isso que Jesus diz, está escrito na sua palavra. Outra coisa, irmãos, eram cegos. Jesus os expôs à cegueira na sua geração. Apesar de examinarem as escrituras diligentemente, os fariseus deixavam de ver o que estava tão indicado. É tanto que Jesus certa vez disse: vocês examinam as escrituras para julgar nela a vida eterna, pois elas é que de mim testificam. É interessante, esse versículo às vezes a gente não lê ele direitinho, mas Jesus está dizendo, deixando bem claro: vocês examinam as escrituras porque julgaste nela a vida eterna. Não é isso? Por causa disso que nós lemos as escrituras? Muito bem, pois são elas que testificam de Cristo. E eles não acreditavam em Cristo. Pelo contrário, era uma oposição ferrenha a Jesus Cristo e a tudo que Jesus ensinava. Então, os irmãos, imaginem, né, o que acontecia. Então, o que causava a cegueira deles? A gente pode fazer essa pergunta. Eram preconceituosos. Olha só, tem gente preconceituosa hoje ou não tem no meio? Permitindo que os seus desejos violassem as escrituras. Eles ensinavam tudo contrário. Então eram homens orgulhosos, que impediam os humildes, as pessoas simples, de se humilharem diante da potentosa mão do Senhor. Então, queridos, tenhamos muito cuidado. Então, ler a Bíblia, irmãos, não nos imuniza. Tem pessoas que acham que só em ler a Bíblia, há muita gente que lê a Bíblia como fonte histórica. Ler a Bíblia somente, ela não nos imuniza. O que nos imuniza do pecado é o sangue de Jesus. E a Bíblia deixa bem claro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o sangue de Cristo que nos purifica, é uma vida santa, casta. E é por isso que Jesus lá, ele ensina lá em Mateus capítulo 22, versículo 14, Jesus diz assim: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu queria finalizar justamente aqui. Finalizar com esse texto. Meus irmãos, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Era uma festa de casamento, o rei mandou convidar as pessoas para vir. Muitos apresentaram desculpas diversas, de diferentes desculpas, e não vieram para a festa. Por último, o fazendeiro, o rei manda chamar todas as pessoas que estavam em todos os lugares para que elas viessem para a festa, né? E aí essas pessoas vieram para a festa, para o banquete, e havia alguém que estava lá dentro da festa que não estava vestido corretamente, com os trajes para a festa. E aí o rei chegou, mandou amarrá-lo e jogá-lo nas trevas, onde havia ranger de dentes e choro. Querido, não é estar dentro da igreja. Não. Há muita gente que está sendo chamada. Chamados são aqueles que ouvem a palavra, que ouvem o evangelho, que estão aí sendo ensinados, né, a palavra verdadeira. Mas escolhidos são poucos. Por quê? Porque o escolhido é aquele que renuncia-se a si mesmo, entrega a sua vida a Cristo, toma a sua cruz e o segue verdadeiramente. Querido, tenhamos cuidado com a hipocrisia. A hipocrisia é um ato do hipócrita.
E Jesus condenou claramente os escribas e fariseus, justamente porque eles eram hipócritas e viviam hipocritamente. Seja um escolhido de Deus. Como você pode saber que é um escolhido de Deus? Se você faz a sua vontade, se você prega a sua palavra, se você vive uma vida aos pés do Senhor Jesus Cristo. Então que Ele nessa noite nos abençoe e nos dê o santo discernimento da sua palavra. Não adianta vivermos uma vida hipócrita, uma vida de mentiras, porque no céu não vai entrar ninguém que não seja lavado e redimido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Que tenha sido lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. Que o Senhor nos abençoe e nos dê uma noite de paz. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.